Oi, gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês também? No vídeo de hoje vim reagir a mais um vídeo do canal Elementar, que vocês sabem que eu sou apaixonada nesse canal. Vou reagir a porque esses países precisam de brasileiros. Este vídeo é dedicado a todas as pessoas xenofóbicas que se viram para os brasileiros e dizem assim: volta para a tua terra! Porque é que os países precisam dos brasileiros? Tcharam! Enfim, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas aquelas coisas que vocês estão fartos de saber. E não vamos perder mais tempo, vamos lá para o React. 4,5 milhões de brasileiros vivem no exterior. Esse número tem crescido cada vez mais ao longo dos anos, por uma série de fatores que incluem a globalização, instabilidade política e econômica e busca por uma qualidade de vida melhor ou crescimento profissional. Esses brasileiros muitas vezes encontram a resposta que precisam em países desenvolvidos, como países da América do Norte, Europa e Oceania, que os recebem de braços abertos, com uma condição, é claro, desde que sejam profissionais qualificados. Diferente do cenário das crises migratórias na Europa, onde vários países já chegaram a recusar a entrada de imigrantes refugiados sírios ou afegãos e também tiveram que lidar com a fuga de refugiados ucranianos da guerra, pode parecer contraditório que as portas para profissionais de todo o mundo estejam abertas e ainda cobertas por benefícios. Como resultado, se você quer imigrar e tiver formação ou outros tipos de qualificação, você pode ser beneficiado com uma passagem facilitada rumo a bons salários e melhor qualidade de vida, e o país de destino pode tirar proveito de sua força de trabalho mais qualificada. Mas será que isso é bom demais para ser verdade? Aqueles que escolhem sair do Brasil com certeza terão uma vida melhor? Ou podem estar caindo em uma armadilha? Tan, tan, tan. Acho que depende, não é? Depende sempre. Garantias nunca há. Nos últimos anos, o mercado de trabalho global passou por transformações radicais que mudaram as exigências e expectativas em relação aos profissionais. O perfil dos trabalhadores e das empresas agora é outro e cada vez mais novas habilidades e competências têm sido exigidas para preencher diferentes cargos dentro de uma corporação. Mas essas mudanças não surgem do nada, na verdade elas podem ser compreendidas dentro da dinâmica complexa que envolve o avanço da tecnologia e da evolução do segmento empresarial, que tem se tornado mais diversificado e globalizado. Nessa perspectiva, a necessidade de profissionais qualificados também aumentou, e o conhecimento passou a ser reconhecido como um recurso indispensável numa corporação. Nessa nova era, as empresas perceberam que não é apenas a experiência ou os diplomas que contam, mas sim a capacidade de aprender constantemente e se adaptar a novas situações. Profissionais com essa mentalidade têm se tornado verdadeiros tesouros no mercado, pois são capazes de enfrentar desafios complexos com confiança e inovação. O problema é que, atualmente, a expectativa de vida dos países desenvolvidos aumentou, enquanto a taxa de natalidade diminuiu. Sim. Esse movimento demográfico afeta diretamente o mercado de trabalho. A população economicamente ativa está encolhendo, criando uma espécie de bomba-relógio para os sistemas previdenciários e para a economia em geral. Já falei disto em vários vídeos. Nós precisamos de mão de obra para sustentar o tanto de reformados. A tendência coloca uma pressão adicional sobre a necessidade de desenvolver e reter profissionais altamente qualificados, uma vez que a contribuição dos trabalhadores mais experientes se torna ainda mais vital para sustentar o sistema previdenciário. A continuidade e a prosperidade das gerações mais velhas dependem em grande parte da capacidade da geração mais jovem em assumir as rédeas da economia e manter todo o sistema funcionando. Mas além da necessidade de preservar a estabilidade do sistema previdenciário, a aposentadoria em massa da geração dos baby boomers representa uma perda substancial de capital humano para as empresas. A saída em larga escala desses profissionais experientes deixa um vácuo significativo no quadro de funcionários de muitas organizações. Graças a esse novo cenário, muitos países têm adotado estratégias voltadas para a abertura de fronteiras, buscando atrair trabalhadores qualificados de outras regiões. Um exemplo notável é a Irlanda, que diante das consequências da baixa taxa de natalidade tem atraído imigrantes em busca de novas oportunidades para estabelecerem suas vidas no país europeu. Uma lista de profissões de critical skills, que em tradução livre para o português significa habilidades críticas, é divulgada anualmente na Irlanda, e ela serve como guia para imigrantes em potencial, indicando as áreas onde há mais escassez de profissionais no mercado irlandês. Além de oferecer vagas e abrir fronteiras, o país também oferece programas de integração para facilitar a transição desses novos profissionais, oferecendo suporte linguístico, assistência na obtenção de visto e programas de capacitação adaptados às necessidades específicas do mercado de trabalho local.
Com um dos salários mínimos mais altos da Europa, a Irlanda paga pouco mais de 10 euros por hora, o que é equivalente a R$ 55. Mesmo assim, a demanda por mão de obra em diversos setores é grande, já que muitos irlandeses também estão deixando o país. Nos últimos 7 anos, o número de brasileiros residentes na capital Dublin aumentou drasticamente, passando de pouco mais de 13 mil em 2016 para mais de 70 mil em 2022. A diferença. Esse aumento reflete a crescente atratividade de Dublin como destino para brasileiros em busca de novas oportunidades de vida, principalmente por causa da língua inglesa, que é mais comum como segunda língua se comparada a outros idiomas europeus. Além da Irlanda, a Alemanha implementou uma nova lei de imigração baseada em um sistema de pontos. Esse mecanismo inovador assegura o direito de indivíduos viverem e trabalharem no país, simplificando ainda mais a entrada de pessoas que não são cidadãos de países da União Europeia. Em 2022, a Alemanha enfrentou um déficit de mais de 2 milhões de profissionais, e esse número poderia subir para 7 milhões de trabalhadores nos próximos anos. Por isso, a aprovação da lei foi crucial para evitar isso. Esse buraco na força de trabalho representaria um obstáculo para o crescimento econômico alemão, especialmente levando em conta que o país possui uma população de só 84 milhões, menos da metade que o Brasil. Porém, indo na contramão da crescente necessidade de mão de obra, o país intensifica as medidas de controle na fronteira para restringir a entrada de refugiados. Atualmente, a nação abriga mais de 3 milhões de refugiados, marcando o maior contingente desde a década de 50. Essa dualidade reflete um dilema complexo. De um lado, eles precisam de novos talentos, mas de outro, eles mantêm as preocupações sobre o aumento do número de refugiados que chegam ao país por causa de guerras e crises humanitárias. A complexidade do cenário é agravada pelo fato de que esses refugiados não possuem vistos legais de permanência, o que limita... Pois, eu não estava a perceber porque é que não pegam nesses refugiados e já que estão lá no país, põem a trabalhar para o país e a contribuir para o país. Mas já entendi, porque eles estão lá sem documentações, então também não podem. Mas poderiam dar, tipo, documento para trabalhar, não é? Já que estão ali a ficar alojados no país temporariamente, também poderiam trabalhar e contribuir, não é? É que eu falo como se fosse tudo simples, e as coisas são mais complexas, não são assim. Suas oportunidades de participação no mercado de trabalho. Mas mesmo para aqueles que preenchem todas as exigências de currículo, a decisão de deixar a sua nação de origem nunca é uma jornada livre de desafios. Não. Além da barreira linguística, que requer não apenas proficiência no idioma local, mas também a habilidade de compreender aspectos culturais e expressões idiomáticas, a adaptação aos costumes e tradições de um novo país pode ser uma tarefa bem mais difícil do que parece. O sonho de mudar de país e viver uma vida melhor com mais oportunidades de trabalho e renda é um objetivo compartilhado por muitos, impulsionada pela busca por uma qualidade de vida aprimorada e pela esperança de alcançar metas pessoais e profissionais. Isso é especialmente verdade para jovens de países como o próprio Brasil, que muitas vezes se sentem desesperançosos quanto ao futuro do país e veem o aeroporto como a melhor solução para alcançar uma qualidade de vida mais justa. Mas a verdade é que a luta não acaba ao embarcar em um voo para o exterior. Os imigrantes ainda enfrentam diversas barreiras ao chegar num país novo, desde desafios práticos até questões mais profundas relacionadas à integração social e cultural. Esses são alguns dos obstáculos iniciais, demandando tempo, esforço e muitas vezes estresse para que sejam superados. Inicialmente, a barreira linguística é um dos desafios mais difíceis de lidar ao se mudar para um novo país. A incapacidade de se comunicar de forma clara e rápida com os habitantes locais pode ser extremamente frustrante e influencia muitas decisões importantes relacionadas ao trabalho, moradia e integração na sociedade. Ao enfrentar dificuldades para se expressar ou entender o idioma local, é comum se sentir isolado e limitado nas integrações do dia a dia. Isso pode afetar a confiança, a capacidade de buscar emprego e a adaptação à nova cultura. Todos esses aspectos podem pesar quando o recém-chegado sai em busca de uma colocação no mercado de trabalho e a situação é ainda pior se o profissional não for devidamente qualificado. Mas mesmo com a devida qualificação, alguns imigrantes enfrentam dificuldade na obtenção de reconhecimento para credenciais acadêmicas de instituições estrangeiras, como o diploma. A questão da moradia é outra barreira que os estrangeiros enfrentam. A falta de familiaridade com as diferentes regiões e bairros de um novo país pode dificultar a escolha do local adequado para viver, levando a decisões baseadas em informações limitadas que não condizem muito com a realidade. Para entender isso, é só tomar como exemplo a sua própria cidade.
Com certeza há algum bairro ou local que tem problemas que só quem é da cidade conhece. Isso pode fazer com que o bairro a ser evitado pelos locais pareça uma boa opção para alguém de fora. Além disso, as restrições financeiras muitas vezes impedem os imigrantes de acessar opções de moradia melhores. Eles podem encontrar dificuldades para obter empréstimos ou financiamentos devido à falta de histórico de crédito no país. Exatamente. Porque assim, depois ninguém és considerado tipo uma pessoa de risco, porque acabaste de chegar ao país. Podes não arranjar emprego, podes não te adaptar, podes querer ir embora. Daí como é que tem que ir tipo a aprovação, se tu podes alugar ou comprar a casa, ou assim, há tipo taxas de esforço, o banco tem que te dar o aval e não sei o quê. E assim, tu não tens crédito no país, tu acabaste de chegar ao país, então o banco não sabe também se pode confiar em ti ou não, o senhorio da casa não sabe se pode confiar em ti ou não, daí eles pedem tipo contrato de trabalho, pedem que já tenhas tipo 3 recibos, pedem algumas coisas para também terem alguma garantia, o que eu também entendo, mas para começar a vida é muito difícil, já para não falar que agora tem vários países na Europa que estão com uma crise na habitação, que é faltam casas para a quantidade de pessoas que têm, então os preços estão muito altos, mas mesmo tem alguns lugares em que pronto, pagas ridículo e consegues casa, mas tem outros lugares em que independentemente de teres dinheiro ou não, tipo só não tens onde viver. Daí agora há uma crise chamada crise Airbnb, porque as pessoas têm dinheiro, compram várias casas e agora é tudo para Airbnb, então não há casas para viver, só há casas tipo para férias e turismo. Enfim, várias questões. Torna a compra ou aluguel de imóveis ainda mais desafiadora e cansativa. Atualmente, a Irlanda vive uma crise imobiliária, como em muitos outros países, levando os imigrantes a se depararem com valores exorbitantes por acomodação. Quem chega na Irlanda atualmente se depara com aluguéis que chegam a 1.550 euros por mês para apenas um quarto. Mas além de todas essas dificuldades iniciais, as diferenças culturais talvez sejam as que mais pesam entre a maior parte dos estrangeiros. Isso porque elas são mais duradouras do que os problemas burocráticos que podem ser resolvidos com tempo e um pouco de paciência. Aprender uma nova cultura e se adaptar a ela demanda esforço e mudança dos velhos hábitos que podem ser difíceis de deixar para trás. Normas sociais, valores, crenças e tradições podem afetar a forma como nos relacionamos com os outros, e dependendo do país que se pretende morar, a cultura pode ser o fator mais difícil de superar. No ambiente de trabalho, a cultura atravessa as relações e influencia a dinâmica profissional diretamente. Em alguns países, as normas culturais impactam na hierarquia do local de trabalho, na forma como as decisões são tomadas, na comunicação entre as pessoas e na abordagem em relação ao tempo e diversos compromissos. Em algumas nações, o estilo de liderança pode ser mais hierárquico, com uma clara distinção entre superiores e subordinados, enquanto em outras a abordagem pode ser mais colaborativa e horizontal, com uma ênfase maior na comunicação aberta e na tomada de decisões conjuntas. A verdade é que, embora as diferenças possam causar atritos, essa nova dinâmica no mercado de trabalho global beneficia alguns trabalhadores e países específicos, mas faz com que as nações percam seus talentos, o que certamente irá causar impactos no futuro das gerações. Enquanto uns ganham, outros perdem. É sempre assim. Isso Os é a programas vida. de abertura de fronteiras são encarados pelos imigrantes como uma oportunidade única para mudar de vida e enfrentar novos desafios, oferecendo a chance de viver em outro país. No entanto, por trás desse cenário de possibilidades há uma face menos visível que revela as fragilidades dessas pessoas que muitas vezes se veem pressionadas a se integrar rapidamente no mercado de trabalho. Por causa disso, muitos imigrantes são explorados e assumem postos de trabalho precários que geralmente poucos habitantes locais querem assumir. A falta de conhecimento das leis e a vulnerabilidade de não contar com uma rede de apoio geralmente desencoraja essas pessoas a recorrer às autoridades locais, uma vez que isso pode representar um risco de ficar desempregado ou até mesmo ser deportado. Além disso, para os países que não perdem mão de obra qualificada, como o Brasil, que é conhecido por ser um país exportador de cérebros, as consequências são vistas a longo prazo. Perda de competitividade de mercado, falta de profissionais para investir em pesquisa e inovação, além do dinheiro público que é investido na formação dessas pessoas e não retorna para o país, já que elas acabam servindo de mão de obra qualificada em outros países. Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Por que é que eu nunca pensei nisso? Claro que sim. Por exemplo,
a educação pública, pronto, é gratuita, não é? Então é gratuita, enfim, pagamos com os nossos impostos, mas whatever. Sem entrar nesses méritos. Tipo, eu estudei em Portugal e vim trabalhar para a Espanha. Então eu só fui um custo para o meu país. Se bem que não, porque pagamos altos impostos em que na realidade não se vê onde é que os nossos impostos estão a ir, não é? Não vamos entrar em politicagens, mas também não consigo sentir pena. Ai, coitadinhos dos portugueses. Enfim. Estimativa, o Brasil pode ter perdido cerca de 6 mil cientistas nos últimos anos pela falta de empregabilidade. Por ano, o país forma 24 mil doutores, mas as ofertas de emprego e concursos públicos não passam de 1.000. Também não é só dar a educação, tem que se dar o trabalho também, a oportunidade de crescer e viver bem no país. Não é só a educação é essencial. Mas depois também a pessoa é toda educada, não tem trabalho na área, ou não é bem remunerado, ou enfim. Que recebem essa mão de obra qualificada acabam se beneficiando significativamente em termos de avanço industrial, crescimento econômico e pesquisa e desenvolvimento. Na Grã-Bretanha, um estudo realizado entre 2001 e 2011 concluiu que estrangeiros ajudaram a injetar cerca de 20 bilhões de libras na sua economia, o equivalente a 80 bilhões de reais. A participação de imigrantes de fora da União Europeia foi responsável por quase 3 bilhões de libras, o equivalente a 12 bilhões de reais. Ainda que alguns países sejam mais resistentes quanto à abertura de suas fronteiras, a verdade é que os estrangeiros, em sua maioria, contribuem para o desenvolvimento econômico tanto quanto a população local de um país. Claro que sim, óbvio que sim. Quem acha que nós não precisamos de imigrantes é porque é muito ignorante. A maior parte deles é jovem, com bom nível de escolaridade e disposta a trabalhar. Sim. São pessoas em começo de carreira que almejam uma colocação no mercado de trabalho, algo que muitas vezes foi impossível encontrar no seu país de origem. As dificuldades culturais e linguísticas podem levá-los a uma colocação pouco satisfatória, como o subemprego, mas para muitos, outros aspectos como melhor qualidade de vida e segurança no novo país fazem valer a pena. Eu mesmo vivi muitas dessas dificuldades lá fora em busca de uma qualidade de vida melhor e tive que ir para outro país para descobrir o que eu queria fazer de verdade. Comecei a postar um vídeo por mês aqui no YouTube de qualidade duvidosa, quando eu estava lá fora no Canadá. E depois já é publicidade e terminou o vídeo. Enfim, está respondido a todos os xenofóbicos que dizem volta para a tua terra, não quero ouvir mais isso. Entenderam um pouco mais? Perfeito. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!